João capítulo 3, versos 16. Presta bastante atenção. Diz assim: a missão do Filho. Jesus veio à terra, Jesus veio ao mundo em missão. Missão de salvar você, missão de me salvar, salvar do que está para acontecer. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou muito, Deus não amou pouco, Deus amou muito. De tal maneira significa muito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, ou seja, inferno, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, assim como Deus é eterno, assim como o seu Filho é eterno, assim como o reino dos céus ele existe, ele é eterno, ele quer que nós venhamos ser eternos também. Ele quer que nós venhamos viver para a eternidade com ele. Deus não nos fez para nós sermos destruídos. Deus nos fez para nós sermos salvos e vivermos eternamente. A vida para Deus, ela é tão preciosa, que Ele deu o Filho dele para dar uma oportunidade para as vidas, para nós, para todos. Ele mostra o amor dele de tal maneira com esse gesto, dando o Filho dele para que as pessoas crescem nas palavras do Filho, crescem no Evangelho, para que elas pudessem se consagrar, se separar do mundo, sair do pecado, para que elas pudessem serem salvas. Ele já provou o amor dele. Versículo 18, aliás, o 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Então olha só, a vinda de Cristo, a primeira vinda, quando ele veio em forma humana, nasceu no ventre de Maria, ele veio para todos, para os sãos, para os perdidos, para os pecadores. Tanto que ele foi julgado, porque ele pregou para o cobrador de impostos, porque ele entrou na casa do cobrador de impostos, porque ele salvou do apedrejamento a Maria Madalena, que foi pega em ato de adultério, que era uma pecadora. Então, ele foi julgado por se misturar com os pecadores. Ele não veio julgando, você vai ser apedrejada, porque isso, porque aquilo, você é cobrador de impostos, você é ladrão, você vai para o inferno. Não, ele veio com a palavra do reino dos céus. Quem cresce nele, abandonava o adultério, abandonava o roubo, o pecado e o seguia. Então, quando ele veio para salvar. Quem vai condenar essas pessoas são os atos delas. Os seus atos te condenam, as tuas decisões te condenam, as tuas escolhas te condenam. Deus, o Senhor Jesus, só vai bater o martelo, fazer justiça. As pessoas estão tão acostumadas a viver em um mundo, né, no planeta, porque não é só no Brasil, é no mundo inteiro, um lugar que não tem justiça, que elas acham que não haverá justiça diante do Criador. Três homens decapitaram uma mulher, arrancaram a cabeça dela fora. E a justiça já colocou eles em liberdade. Que justiça é essa? Não existe. A justiça que existe hoje é para quem? Não existe justiça. Não existe justiça para rico, também não existe justiça para pobre.
Não existe algo ali, justo. Só que com Deus, meu amigo, não vai ser assim. Ele já enviou o Filho dele em missão, o Filho dele fez os discípulos fizeram os codiscípulos, se espalharam pelo planeta. Até hoje perdura a palavra dele. Para mim não interessa quem montou, quem desmontou, se faltou livro, se está faltando parte, para mim não interessa. O que tem aqui para mim já é o suficiente para mim entender que ele existe, que ele existiu e que ele existirá para sempre. Eu não preciso de muita coisa, basta uma só palavra, disse o centurião. Eu não preciso de tantas palavras para acreditar que existe um mundo espiritual, um Deus vivo e poderoso. Versículo 18, leia vocês bem alto, por favor. O que diz aí? Vamos lá. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, o mundo jaz em trevas, a luz veio ao mundo, que é Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que o quê? Do que a luz, porque as suas obras eram o quê? Eram más. Então as pessoas, elas não aceitam a Cristo hoje, elas não aceitam o Senhor Jesus, não é porque elas não querem aceitar. Não quero aceitar Jesus, não acredito não. Não, as pessoas sabem que se elas aceitarem a Jesus, elas não vão poder mais beber, fumar, prostituir, mentir, não vão poder viver mais uma vida errada. Então não é que elas não querem aceitar Jesus, elas não querem aceitar a ideia de viver uma vida com moralidade, com respeito. É isso. Está entendendo? Não é que as pessoas elas não querem viver segundo as regras de Jesus, segundo os ensinos de Jesus. Elas querem viver livre e solta na mão do pecado. Não tem problema, tem o livre-arbítrio, pode viver da maneira que quiser. Só que vai haver justiça. Vai haver justiça para aqueles que morreram por amor do Evangelho. Vai haver justiça por aqueles profetas que foram mortos. Vai haver justiça pela morte e crucificação de seu filho. Vai haver justiça do sangue derramado dos cristãos. Vai haver justiça. Ele já enviou o Filho dele, dando a oportunidade que as pessoas o aceitassem. Mas ninguém é obrigado. Só que Deus não quer destruir toda a humanidade, toda a sua criação. Ele enviou o Filho, a luz. Quem ama as trevas, então vai morar nas trevas. Quem ama a luz, vai morar onde? Na luz. Pronto, é uma separação natural. Por que uma pessoa então que vive no pecado, vive no erro, vive na bandidagem, vive na safadeza, vive nas trevas, o que ela quer no céu? Quer lugar de louvor, de adoração, de santidade. O que ela quer com Deus? Quer referência de respeito, de juízo. Elas querem as trevas, então vai lá para as trevas. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. Você já percebeu que toda pessoa que erra quer esconder o erro? Você já percebeu que toda pessoa que apronta quer jogar debaixo do tapete, não quer que ninguém fique sabendo? Você já percebeu que a preocupação das pessoas que fazem coisas erradas, a única preocupação delas é que os outros saibam que ela fez? Ela não se preocupa com a gravidade do erro, matou, assassinou, traiu o marido, roubou. Ela não se preocupa com o ato em si que ela praticou, horrendo, horrível. Não, ela se preocupa se alguém souber. Ela não quer que ninguém descubra, para ninguém falar dela. Pois é. Por isso que não aceitam a Jesus, o Cristo crucificado, porque Ele traz à luz aquilo que está em oculto e encoberto. Nada em oculto que não seja encoberto, no dia do juízo vai ser revelado.
Existe um livro que está escrito nesse livro tudo o que você fez. Você pode não ser envergonhado aqui agora. Teu marido pode não saber o que você aprontou. Tua esposa pode não saber as traições que você fez com ela. Teus pais podem não saber da vida sexual ativa que você tem na adolescência, na perversidade que você anda. Não tem problema, você pode esconder de todo mundo. Mas se você não se arrepender dos seus erros e dos seus pecados hoje, em vida, quando você vier à morte, obviamente você vai para as trevas, porque você viveu em trevas, você viveu escondido, escondida. Se há um arrependimento, se há uma conversão, Deus pega o apagador, que nem apaga a lousa, e apaga todos os seus pecados e te dá o direito de entrar no reino dos céus pelo sangue do Filho. Mas se você, até o fim da sua vida, vive em trevas, escondido, escondendo o que você faz, escondendo o que você pratica, você vive ali às ocultas, você não gosta da luz, pois é, as trevas te aguardam. As trevas te aguardam. Pois todo que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas, descobertas, o quê? As suas obras. Quem pratica a verdade, quem não tem o que esconder, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, e essa luz é Jesus, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Ela não tem o que esconder, porque as suas obras são feitas aonde? Em Deus. Ela não tem o que esconder, é feita em Deus. Ela aceita a missão do Filho. O Filho é a verdade, o Filho é a vida. Quem serve o Filho pratica coisas boas, honestas, decentes. Não tenho por que eu não aceitar o Filho. Eu aceito Jesus no meu coração, na minha alma, na minha vida, e eu vou andar na luz, nos ensinos dele. E quem eu puder salvar, eu vou salvar. Quem eu puder levar a luz, quem eu puder levar a palavra, eu vou levar. Quem sabe eu consigo alcançar uma alma, alcançar uma vida. Agora, eu vou deixar de ser salvo porque eu quero viver nas ocultas, nos escondidos? Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, abra aí. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Pronto? Já acharam aí? Capítulo 1, vamos ver. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, graças e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor o quê? Jesus Cristo. Jesus é a base da igreja, não é o Papa, não é o Bispo Regis, não é Martim Lutero, não é homem nenhum. Jesus, ele é a rocha, ele é a base da igreja. Toda a salvação está baseada no Filho, toda a salvação. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo. O que é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Paulo dizendo para a igreja de Tessalonicenses, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e o quê? E fé. A igreja tem que ter constância, a igreja tem que apresentar fé, a igreja tem que ser permanente, a igreja é o povo. Em todas as vossas perseguições
e nas tribulações que suportais. Todo mundo tem tribulação, todo mundo aqui tem problema. Você não pode dizer que você está fraco, você não pode dizer que você não tem orado, não tem buscado a Deus, porque você está com problema. Eu também tenho problema. Todo mundo aqui tem problema, todo mundo aqui tem tribulação, todo mundo aqui tem luta, mas a luta não pode minar a fé do verdadeiro cristão, a luta não pode minar a fé do verdadeiro servo do Senhor. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, a minha fé com Deus não é atingida. Aí que eu tenho que buscar Deus, aí que eu tenho que clamar a Deus, que é o meu protetor, que é o meu guarda, que é o meu anjo da guarda, é Ele que me protege. Então não culpa as suas frustrações, os seus problemas, os seus fracassos, por isso que você não tem orado, por isso que você não tem vindo nos cultos. É porque eu estou fraco por causa dos problemas. Então, meu amigo, você está amando as trevas e não a luz. Então, quando você tem problema, você larga a tua mulher? Quando você tem problema, você abandona teu filho? É assim, descartável? Quando você tem problema, você de repente já sai do trabalho? Não é assim que funcionam as coisas. Você tem que ter responsabilidade, não só com o seu casamento, com os seus filhos, com o seu trabalho, mas principalmente você tem que ter responsabilidade espiritual com Deus. Então aqui ele está declarando para a igreja o orgulho que ele está tendo da igreja de Tessalonicenses, de ser um povo que está constante na fé, que está na fé e está suportando as lutas, está suportando as tribulações, ainda mais naquela época que era proibido se falar de Jesus, era proibido pregar o evangelho, ainda mais naquela época. Até hoje, os judeus, eles não negam a existência de Jesus, pelo contrário, textualmente, historicamente, já está mais do que comprovado que Jesus existiu, mas eles odeiam a ideia de que Jesus foi o Messias, de que Jesus foi o escolhido, até porque eles o mataram. Quando eu digo eles, o povo da época. E diz assim, versículo 5: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados o quê? Dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Olha só, o que eles praticavam, as ações da igreja de Tessalônica, o comportamento daquele povo, de ser constante, de viver na fé, mesmo com tanta luta, com tanta perseguição, era um sinal real e verdadeiro que eles iriam entrar no reino de Deus, porque o juízo de Deus é perfeito. Deus não é injusto. Quem anda na luz vai entrar na luz eterna. Quem anda nas trevas e não se arrepende, vai para as trevas eternas. É simples. E diz mais aí, se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga, isso é justiça, o juiz ele dá a sentença, a paga, Ele dê em paga tribulação aos que o quê? Vos atribulam. Ou seja, se alguém me atribula, se alguém faz mal para mim, eu não vou desejar o mal dessa pessoa, mas ela vai receber, Deus vai cuidar dela. Diga que Deus cuide dos meus inimigos, pode falar. Deus vai pagar, bem por bem, mal por mal. Deus é juiz, não somos nós. Evita guardar mágoa, rancor das pessoas que te fazem mal. Você deve perdoá-las, mas Deus faz justiça. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Jesus virá entre as nuvens com os seus anjos, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o quê? Ao evangelho do nosso Senhor, o quê? Então você não pode ler a Bíblia de forma isolada, você não pode ler um versículo de forma isolada. Porque Deus tomará por vingança aqueles que não o conheceram e aqueles que não obedeceram o seu Filho Jesus. Você tem que ler o contexto todo. Pessoas no mundo inteiro, até nos dias de hoje,
dando a vida por Jesus, pelo Evangelho, porque crê em Deus. E o cara vive no pecado, vive na imundícia, vive distante de Deus, não quer saber de Deus, não quer saber do Senhor Jesus. É justo? Deus, ele vai cobrar vingança, que é a justiça dele. Peraí, eu dei o meu filho para morrer na cruz, eu enviei o meu filho, sofreu o sofrimento vicário dele, passou pelo monte da transfiguração, deu a vida por você, ou que vive em trevas, deu a vida por você, ou que não quer saber de Deus. Agora, os que quiseram estão consolados, os que aceitaram o meu filho estão salvos, e vocês que não quiseram o meu filho, porque vocês queriam as trevas, vocês estarão em tormentos. Deus é justo. Como é que Deus pode recompensar o que vive em trevas, longe da luz, a mesma recompensa com aqueles que deram a vida por Jesus, que renunciaram por Deus? Deus é justo. As suas ações terão consequências. E aqueles que não conheceram a Deus, não conheceram a história de Jesus, não conheceram o Evangelho, porque não chegou a eles o conhecimento, pode acontecer da pessoa morar em aldeia, morar em lugares totalmente isolados, ela nunca conheceu Jesus, não tem internet, não tem nada ali, ela nunca ouviu falar de Deus, pode acontecer. Aí essas pessoas serão julgadas segundo as suas boas ações, as suas obras. Não conheceram a Deus, não conheceram a Jesus, mas também vai pesar na balança. Elas viverem iniquidade, elas viverem em pecado? Não, são pessoas boas que não pecaram, que não viveram na imundícia do erro, mas também não conheceram a Deus, elas vão ser julgadas, Deus vai julgá-las. Eu acredito que muitas serão salvas, mas isso é um caso hipotético, porque hoje, através da internet, através da televisão, através das ondas de rádio, tem chegado a palavra de Deus, de um jeito ou de outro tem. Versículo 9, mas vamos ler o 8 de novo, o 7 de novo. E a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que obedecer o Evangelho, não é do Buda, você tem que obedecer o Evangelho, não é do... qual outro Deus aí? Sei lá, o Deus do fogo, o Deus da água, o santo tal, o santo não sei o que, não. Ellen White, lá da igreja do sétimo dia. Você não tem que obedecer a homens e nem a deuses, ou supostos deuses. Só existe um, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aí você diz, mas isso, bispo, é a sua verdade, talvez não seja a verdade dos outros, isso é a sua realidade, talvez não seja a realidade do povo da África. Problema, essa realidade, essa verdade me foi apresentada e eu aceitei, eu escolhi. Se eu estiver errado, se o Buda for o Deus verdadeiro, se eu estiver errado, não tem problema, eu vou para o inferno, eu vou não sei para onde. E se eu estiver certo? Então é um risco que eu corro, e eu corro o risco em Cristo, eu corro o risco em Jesus. Você corra o risco no que você quiser acreditar. E acreditar não é vir na igreja, acreditar não é ter uma Bíblia, acreditar é você andar como Ele andou, é você andar na palavra, com retidão, com temor, com respeito. Não é ter vida dupla, vida tripla, vida quádrupla, não. A salvação é muito sério. Você tem que pensar nisso, é muito sério. Então vai ter castigo sim, é a justiça para aqueles que não aceitaram o Filho. Estes sofrerão penalidade da eternidade. Aliás, estes sofrerão penalidade de o quê? De eterna destruição,
banidos da face do Senhor, banidos da glória do seu poder. Porque Deus é mau? Porque eles não quiseram filho, não aceitaram o Senhor, o sacrifício da cruz, não aceitaram a palavra, vão ser banidos para a destruição eterna. Só de pensar nessa ideia de ser destruído, Deus me livre. Serão banidos para a destruição eterna. O que mais diz aí? Lê vocês aí, vamos lá. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Versículo 10. Quando vier... Então, quando nós cremos, isso fica para o nosso testemunho diante do Senhor. A pessoa que morre em Cristo, né? Porque nós não morremos, né? Nós despertamos. A pessoa, quando ela parte dessa vida material, dessa vida física, para o mundo espiritual, para o mundo real, se ela partiu em Cristo, ela não vai ser julgada, ela não vai ser condenada, ela já vai direto para o reino do Senhor. Olha que maravilha, né? Não sei se quando a pessoa morrer, ela vai ver uma luz branca, vai vir um anjo para guiar ela, não sei, não passei por essa experiência. Tem uns aí que ficam entre a vida e a morte, que dizem que viu uma luz branca, viu não sei o quê, são tantas experiências, mas também não sei, eu não estava lá. Eu só sei de uma coisa, meu irmão, quando eu fechar os meus olhos e eu abrir, eu sei que eu vou estar diante do reino do meu Deus. Você tem que ter essa certeza. Mas quem vive na escuridão, escondido, quem vive na escuridão, nos pecados, nas coisas horríveis do mundo, nos porões do mundo, nos porões da internet, quem vive de uma forma totalmente errada a palavra de Jesus, a palavra de Deus, você não tem a certeza da salvação. Você vai ser engolido pelas trevas. Só do fato da pessoa não aceitar o Filho, ela já não tem a salvação. Então, quando você começa a ler a Bíblia, pedir a direção de Deus, a estudar a palavra e deixar a palavra falar com você, quem vai te convencer não é o escrito, quem vai te convencer não é o pastor, quem vai te convencer é o Espírito Santo. Olha só, o 11: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de quê? De fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda do Senhor e a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. O Senhor está próximo, conforme a apostasia na terra, e vai surgir o anticristo, o filho da iniquidade é o anticristo, que é a besta. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente. Você não pode tirar da onde? Você não pode tirar da onde? Demover é tirar, é remover. Você não pode tirar da tua mente que haverá uma reunião com Jesus, o encontro final, que vai te levar ao reino dos céus. Não é os seus problemas, não é as agitações da vida, não é as situações ruins que você passa, que vai tirar da sua mente o pensamento da salvação e para onde vai a sua alma. Você tem que estar preocupado com isso todo dia. Todo dia você tem que estar ali, guardando a tua salvação, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Então a gente tem que cuidar da nossa salvação todo dia, toda hora. Vigiar o que a gente assiste, vigiar o que a gente lê. Você começa a ler um livro, seja um livro de um romance, seja um livro de ficção, seja um livro que for, e começa a falar mal de Jesus, você já tem que sair fora desse livro.
porque ele vai querer demover da tua mente o temor a Deus, a sua salvação. Deus, ele não é obrigado e ele não quer convencer ninguém que ele existe, que o reino dele existe, que o filho dele existiu e existe, não. Mas o mundo trabalha, o mundo lá fora, as trevas, trabalha. Eles usam a televisão, eles usam as novelas, eles usam as escolas, os professores, eles usam cientistas, eles usam o que eles tiver que usar, os ricos, os milionários, os cultos ocultos, eles usam de tudo para desmoralizar o filho, o carnaval, eles usam tudo para dizer que Deus não existe, que Jesus não existe. A maior prova que Deus existe e que o Senhor existe, uma das maiores provas, é que o mundo odeia Jesus, o mundo odeia a palavra. Você começa a pregar para uma pessoa mundana, ou ela se quebranta, chora, se arrepende e aceita a palavra, ou ela te bate, te espanca, te mata, te expulsa, não quer nem olhar na tua cara, odeia. Às vezes eu fico vendo aqueles pregadores que ficam nas praças públicas pregando, gritando, falando, não sei o quê. Tem pessoas que chegam lá e dá tapa na cara, chuta, cala a boca. Por que tanto ódio? Porque os demônios existem, e os demônios creem, e os demônios tremem no nome do Filho, no nome de Jesus. Eles creem e eles tremem quando eles ouvem o nome de Jesus. Então não queira remover da sua mente a preocupação com a salvação, não, porque isso aí vai ser um problema para você. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, nem se perturbe, quer por palavra de alguém, quer por epístola, que é ensinamento de alguém, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia de quem? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia é o quê? O esfriamento das pessoas, não querer mais vir para a igreja, não querer mais orar, não querer mais ler a Bíblia, é apostasia, é a separação da criatura do Criador. Isso tem acontecido, inclusive na igreja. A pessoa vem todo culto, está na igreja, nasce na igreja, mas se esfria, se apóstata de Deus, porque isso é bíblico. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. É apostasia. Você tem que vigiar, meu amigo. Às vezes, quando nós pregamos, não é que nós queremos te agredir, não é que nós queremos te machucar, te ferir, mas você tem que entender o seguinte: o seu modo de vida, as suas escolhas, vai dizer para onde você vai. Apostasia é esfriamento, é se desligar das coisas de Deus, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do quê? Da iniquidade, o filho do quê? Então o que acontece? Primeiro vai ser revelado o filho da perversidade, da perdição, para depois Jesus voltar. A igreja vai passar pelo princípio das dores, a igreja vai passar pelo início da tribulação, não vai passar toda, mas ela vai passar. Jesus não vai vir enquanto não surgir o anticristo, se é que o anticristo já não está entre nós, porque eu nunca vi, depois da Segunda Guerra Mundial, eu nunca vi tanto rumores de guerra como tem no mundo hoje. Nunca vi tantos países querendo guerra. Nunca vi. Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, União Europeia, na Ásia, China, querendo tomar Taiwan, tomar lá um país do lado lá, que eu não lembro o nome. É guerra para todo lado. Na África sempre tem guerra, morrem milhares por ano na África em guerra e ninguém fala nada. Nunca vi tanta guerra como está havendo
E esse anticristo, filho da perdição, ele vai surgir não como demônio, ele vai surgir como um grande estadista, ele vai surgir como um grande homem que vai trazer a solução para o mundo, ele vai trazer a paz mundial. O terreno está propício para esse anticristo aparecer. E as pessoas irão crer nele, sabe por quê? Que as pessoas vão crer nesse filho da iniquidade, nesse homem, nesse anticristo, porque ele vai fazer milagres, igual Jesus fez. Ele vai curar cego, vai curar paralítico. A Bíblia diz que ele vai sofrer uma ferida mortal, vão tentar matar ele, e ele não vai morrer. O qual, o filho da perdição, versículo 4, o qual se opõe, ele se opõe, olha só como é o perfil do filho do diabo, ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama o quê? Deus. Então tudo que é de Deus, tudo que representa Deus, é o Filho, é o Pai, é o culto, é a Bíblia, tudo que representa Deus, o anticristo se opõe, ele é contra. Ele não aceita, é claro que não, ele é trevas, trevas não aceita o que é da luz. Ele se opõe contra tudo que é de Deus, né? Se chama Deus, ou até objeto de culto, como eu já expliquei, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o quê? Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião que? Ele vai ser revelado. Nós vamos passar pelo início da tribulação, nós vamos passar por perseguições, nós vamos passar por lutas. O anticristo vai surgir, só depois Jesus virá, o Filho do homem. E se você estiver fraco, se você estiver desatento, se você estiver na apostasia, você vai acreditar nesse filho do diabo aqui, você vai perder sua alma. Por isso que você tem que estar de pé, tem que estar firme, tem que estar na presença do Pai, tem que estar na presença de Deus, abrir os teus olhos, acordar para o mundo espiritual. Você está muito acordado para o mundo material, para o mundo da carne. Tudo isso aqui acaba, carro, casa, dinheiro, propriedade, acaba. Basta você pegar uma doença, uma enfermidade e morrer, tudo fica. A alma é eterna, ou vai para o reino dos céus, através do Filho, ou você vai viver em trevas, no inferno. É simples, não é difícil. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, já naquela época, hein? Há mais de 2000 anos atrás já operava, hein? Ele opera através do quê? As ações da iniquidade, o império da iniquidade. Ele opera através dos políticos, dos governantes, ele opera através das leis que são formadas, que beneficia tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que é corrupto, tudo que é sujo. Eles vivem, os governos dessa terra vivem querendo aprovar em congressos lei de abortos, lei aonde crianças abaixo dos 10 anos de idade pode transformar-se de homem, de menino em menina, de menino em menino. O império das trevas, ele já opera através desse reino da terra. Por isso que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, esse mundo jaz do maligno. O diabo está sempre agindo. Esses dias eu estava alheia. Então você vê o espírito do diabo agindo dentro das escolas, dentro dos palácios. É uma coisa escrachada.
O jovem, por si só, ele quer ter experiências, ele quer conhecer o sexo. O jovem, ele quer conhecer o amor, ele quer conhecer as paixões. Ele é jovem, é a mocidade, ele quer experimentar. Só que esses experimentos podem sujar a alma dele. Essa vontade de viver as paixões da terra pode fazer com que esse jovem nunca mais volte a Jesus, se um dia ele foi, porque ele começa a pecar, vivendo o pecado, na lama do pecado. Então você tem que tomar cuidado, porque o espírito que opera no nosso país e fora do país e no planeta inteiro é o espírito do anticristo. Tudo que se opõe a Deus é anticristo. Então vai ter pessoas que vai vir dizer, Deus não existe, porque eu provo para você, porque o sol, porque a lua, porque a terra, porque não sei o quê. Vão querer fazer de tudo para você não crer. Se pega uma pessoa que não tem convicção espiritual, experiência com Deus, convicção com Jesus, essa pessoa cai facinho na lábia e perde a alma. Então ele já opera, já na época de Jesus, o espírito de anticristo já opera, até porque quem pegou Jesus e matou Jesus, foi os próprios pastores da igreja da época, porque o espírito de anticristo já operava na igreja, já se opunha a Deus. Para você ter uma ideia, imagine hoje, nos dias de hoje. Lê de novo esse versículo aí, vamos lá. Versículo, é o 7? Então lê alto aí, por favor, vamos lá. O que é que ainda detém? Para um pouco. Deter não é impedir, está detendo, está parando um pouco o agir das trevas. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é a consciência de Deus na mente do homem. O Espírito Santo é a presença de Deus na terra. E o que vai acontecer? O Senhor vai chamar o Espírito Santo de volta para o reino. Já não vai haver mais o Espírito Santo, que convence o homem do quê? Do pecado. Então, se com o Espírito Santo as pessoas elas cedem ao inimigo, imagine sem o Espírito Santo. Pode acontecer da nossa geração ver o anticristo surgir e todo esse movimento bíblico acontecer. E pode acontecer que não. Pode acontecer que vai ser a geração dos nossos pequenos. Pode acontecer daqui 10, 30 anos. Eu só digo uma coisa, está perto. Está muito perto.